Direto da redação de volta, vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde aos amigos que estão em casa também acompanhando o Direto da Redação. Vamos que temos muitas notícias hoje. Começamos falando de Paulistão, o Rio Claro perdeu para o Corinthians. Exatamente, muitas notícias e muitos lances também. O Rio Claro perdeu sim, Poliana teve as suas chances, mas claro que o time foi lá para o Pacaembu para segurar o resultado no sábado à noite. O Corinthians que venceu a primeira partida no Pacaembu este ano, quebrou esse tabu, o Timão. Vamos dar uma olhada. O Rio Claro foi ao Pacaembu claramente para voltar com o empate. A torcida também esteve lá, marcou presença. Durante o primeiro tempo, o time ficou todo atrás e foi praticamente bombardeado pelo Timão. Kleber trabalhou bastante ao longo da partida e foi um dos destaques do Azulão. Pelo lado alvinegro, Jadson já vai caindo nas graças da Fiel. O Romarinho, então, nem se fala. Jadson teve participação direta nos 3 gols do Timão, mas demorou para o Corinthians abrir o placar. Enquanto isso, ia tentando. Na falta de Jadson, a cabeçada foi para fora. Depois, ele deixou Paulo Guerreiro na cara do gol, mas Kleber fechou o ângulo. Uma das poucas chances do Azulão foi a bomba de Rafael Costa em cobrança de falta. Fagner faz jogada na linha de fundo, Carlinhos não corta o cruzamento e sobrou para o Kleber segurar as pontas lá atrás. O primeiro do Corinthians saiu na triangulação, mas só aos 40 minutos. Guerreiro, Jadson, Romarinho e tá marcando gol o menino, hein? Não é só contra o Palmeiras não, já é o 3º jogo seguido em que ele deixa o dedo. O Rio Claro se descuidou e acabou tomando 2 gols em 4 minutos. De novo, Jadson foi fundamental. Cobrou o escanteio na cabeça de Kleber, que fez 2-0. O Azulão voltou mais ligado no segundo tempo. Também perdendo de 2-0, tinha que tentar alguma coisa mesmo. Depois, Rafael Costa tabelou com Patrick e o passe foi na medida para Léo Costa fazer o primeiro do Galo Azul. O gol estava aberto para ele. O Corinthians teve outras chances. Romarinho perdeu essa com o gol aberto também. Nova participação de Jadson, novo gol do Corinthians. Ele cobra o escanteio, Kleber defende a cabeçada, mas Romarinho não perde o rebote. 3-1 aos 35 do segundo tempo. Mas o Rio Claro tentava algo a mais. O segundo foi um golaço. Jogada começou com Léo Costa, Wendel deu bom passe e Carlinhos pegou de primeira. Mas já estava com 41 e não deu tempo de fazer mais nada. Placar final no Pacaembu, Corinthians 3, Rio Claro 2. Muito bem, Rafael. Antes da gente comentar, então vamos ver os demais resultados? Isso, vamos ver. Foi uma rodada em que teve clássico Sansão, teve, enfim, muitos resultados e o último invicto do campeonato que acabou caindo ontem para o Botafogo. Vamos dar uma olhada. 10ª rodada do Paulistão, resultados: Penapolense 1, Ponte Preta 2, Osasco Audax 1-0 no Oeste, Mojimirim perdeu em casa para o Ituano também por 1-0, o Bragantino bateu o 15 Piracicaba também por 1-0, Corinthians 3, Rio Claro 2, São Paulo e Santos fizeram o clássico Sansão e empataram em 0-0, Linense 1, São Bernardo 3, Portuguesa 2, Comercial 1, Botafogo 3, Palmeiras 1, Paulista 2, Atlético Sorocaba 3. A classificação do Grupo D traz o Palmeiras na liderança com 23 pontos ganhos, o Bragantino assume a segunda colocação com 16, o Rio Claro aparece em terceiro com 15, Mojimirim tem 12 e o Oeste faz campanha de rebaixamento, tem apenas 5. Aliás, falando em rebaixamento, vamos aos últimos colocados. A Portuguesa está perigando na 14ª colocação com 11 pontos, mesmo número de pontos do 15 de Piracicaba, o 15º. Em 16º está o Linense com 10. Aí os 4 últimos, Comercial que tem 8, Atlético Sorocaba também tem 8, Oeste tem 5 e o Paulista de Jundiaí apenas 2 pontos ganhos. Essa zona de rebaixamento está definida já? Olha, Rafael, eu acho que não? algumas coisas, por exemplo, já estão. O Paulista de Jundiaí não tem jeito, né? Faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, o time não venceu nenhuma partida, já está rebaixado. O Oeste tem 5 pontos, eu acho que também dificilmente escapa. Agora fica ali aquela, né, Atlético Sorocaba, esse pessoal que está com 8,
ainda periga. A Portuguesa está também numa situação bem complicada. O 15 precisa sair dali, né? O 15 precisa sair dessa região aí. O 15 estava arrancando um pontinho do Bragantino, acabou tomando um gol no fim da partida sábado lá em Bragança, acabou sendo um resultado ruim para o Rio Claro em termos de classificação, porque se tivesse terminado empatado, o Rio Claro permaneceria no segundo lugar do grupo. Com a vitória do Bragantino, o Rio Claro caiu aí para a terceira posição. Bom, o Rio Claro volta a jogar então sábado? Só no sábado, a partir das 6h30 da tarde, sábado de carnaval, no Chimitão, contra esse time aí da Lanterna, contra o Paulista. Tem que trazer os 3 pontos. Ah, tem que ganhar os 3 pontos, não tem jeito. Bom, vamos mudando de casa, o Velo, mudando de categoria, o Velo também perdeu. O Velo também perdeu. Esse foi um final de semana muito ruim para os times da cidade, apesar de terem jogado relativamente bem. Mas o Velo foi a Campinas no sábado de manhã e perdeu para o Toro Louco, o Red Bull, que continua dividindo a liderança com o São Bento. Mal deu tempo do Velo se posicionar em campo e o Red Bull já abriu o placar. Cobrança de falta e Anderson Marques abriu o marcador de cabeça aos 2 minutos. O Red Bull dominou os minutos iniciais e tentava liquidar a partida. Romário só não fez porque Carlão foi bem e fechou o ângulo. Romário acabou batendo em cima dele. O Velo começou a pressionar a partir dos 8 minutos, quando teve esta boa chance de longe e Juninho teve de fazer uma defesaça. Mesmo assim, o time campineiro continuava tendo chance. Tabela do Red Bull, Bruno Paulo cruza, mas Raul chega atrasado e pega mal na bola. Jogada idêntica, Bruno Paulo cruza. A diferença é que agora Raul estava no lugar certo, na hora certa, e só empurrou para a rede. 2-0 Toro Louco, que conseguiu o que queria jogando em casa. 17 minutos e já estava 2-0. O Velão chegou com o Rick, mas Juninho estava bem. Ótima defesa. Depois ele defendeu outra no chute de longe de Samuel. Melhor em campo, o Velo chegou ao gol aos 42 minutos com o Roberto cobrando pênalti. 2-1. O rubro-verde continuou pressionando, inclusive no começo do segundo tempo. Merecia o gol de empate, mas na única chance que teve, o Red Bull fez o terceiro, aproveitando o cochilo da zaga velista. Aí o jogo ficou morno. O Velo teve esta chance com Adriano Garça já nos acréscimos, mas Juninho espalmou. Placar final em Campinas, no Moisés Lucarelli, Red Bull 3, Velo Clube 1. Bem, Rafael, amanhã a gente mostra então os demais resultados e a classificação, mas a rodada não foi boa para o Velo. A rodada não foi boa para o Velo porque tem muita gente ali que acabou os resultados, né, a combinação de resultados não foram interessantes. E o Velo caiu 4 posições. O time estava em 9º, foi parar lá na 13ª posição, tem apenas 11 pontos. O time está a 3 pontos ali da zona da degola e a 4 pontos da zona de acesso. Então, ou seja, está numa posição ainda intermediária. O problema é que o Velo tem um jogo difícil, quarta-feira fora de casa, às 3 da tarde, contra o Monte Azul. Monte Azul que está bem até na competição, está em 9º, não estava melhor, já chegou a integrar o G4 também. Quem está liderando é o São Bento ainda, junto com o Red Bull. Essas duas equipes venceram. Vamos ver o que é que o Velo consegue, se consegue trazer pontinho de lá de Monte Azul Paulista. Boa tarde, até amanhã. Amanhã a gente fala mais de futebol. Boa tarde para você, Poliana, para o amigo de casa também. Uma boa tarde para você.